guerra, 600 cavaleiros e uma multidão de homens. Fugiu de Jonatas, o seu escudeiro, em média de 600 homens, junto com Saul, porque Deus era com eles. Deus fez ali o impossível para aqueles homens. Aleluia. Aleluia. Deus é maravilhoso. Aleluia. E com isso, o povo voltou a crer de novo em Saul, em Deus, né? Que Deus era com eles, e se aproximou de novo com Saul, com o exército de Saul. E com isso eles lutaram e venceram vários inimigos deles. Só que os filisteus eles não foram derrotados, eles fugiram. Eles eram um exército muito grande e já dominavam sobre Israel há muito tempo. Desse jeito, aleluia. Eles fugiram e Saul foi fazendo as guerras, e até chegou um ponto que Deus deu uma segunda chance para ele. Aceitou ele de novo como rei de Israel. Só que quando Deus deu a segunda chance, Deus foi e deu a ordem para ele, que está escrito em... Louvado seja Deus. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 1, diz assim: Disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: Castigai Amaleque pelo que fez a Israel, ter-se oposto a Israel no caminho, quando esse subia do Egito. Aleluia. Ali Deus deu uma segunda chance, né, para Saul. Só que Deus ali, além de dar uma segunda chance, o ungiu, né, como rei. Só que deu uma ordem para Saul. E no meio dessa ordem também está no versículo 3, diz assim: Vai, pois, agora e faça a Amaleque e destrói totalmente a todo aquele que tiver, e nada lhe pouparás, porém matarás homens e mulheres, meninos e crianças, de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentas. Aleluia. Deus, aleluia, Jesus. Aqui Deus estava fazendo ali um juízo, né, contra aquele povo, porque quando o povo de Israel estava fugindo do Egito para a terra prometida, esse povo de Amaleque ali, eles dificultou a passagem do povo de Israel para chegar na terra prometida. Então ali Deus estava no juízo de Deus contra aquele povo, porque ele tocou no juízo de Deus, né? Que era o povo de Israel que estava saindo ali para a terra prometida. Ficou a caminhada daquele povo que já era sofrido, né? Meu Deus. Aleluia. E Deus mandou usou Saul para fazer isso aí, para fazer pegar aquele povo, né? Então Deus mandou, a ordem de Deus era destruir tudo. Destruir tudo, não deixar nada. Não levar nada para si, não levar nada como despojo. Porque no normal, quando tinha guerras, o exército que ganhava aquela guerra, ele levava o despojo de guerra, levava as riquezas daquele lugar para si. Então Saul, ele foi lá, Deus foi com ele. A Bíblia diz que ele foi lá e conseguiu vencer aquele povo. Só que Saul, ele não obedeceu a Deus nenhuma parte. Deus fez a parte dele, né, que foi entregar a vitória na mão deles. Só que Saul, ele cresceu o olho, como diz hoje, né, cresceu o olho. Ele viu ali os animais gordos, as ovelhas, cabritos, e levou para si. E focou também a vida do rei Agag, que era o rei daquele povo. E Deus mandou matar também o rei e matar todos os animais, né? Saul fez ali, desobedeceu a Deus pela segunda vez. Então, por conta dessa desobediência, Deus se irou e falou, né, você não serve mais para ser rei sobre Israel. Eu não estou mais contigo. Não estou mais nas suas guerras. Não vou à frente. Não vou junto com você nas guerras. Ou seja, vai ser rei enquanto você estiver aí, mas eu não vou estar contigo. Não vou estar no negócio com você. Então serve para a gente também hoje em dia, né? A desobediência às vezes traz consequências. Verdade, Deus. Aleluia. Às vezes não precisa ser só desobediência a Deus. Às vezes desobediência a seus pais. Aleluia. Ou desobediência à lei, né? Também desobediência à lei. Fala, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ali quando Deus botou no Egito, né, os 10 mandamentos, era a lei naquele tempo. E o povo vivia embaixo da lei. Hoje também não é diferente, a gente vive embaixo da lei. Não é mais a religião que corrige o povo, não é mais a religião que faz com que o povo
anda de acordo à lei e seja condenado, seja julgado, né? Tem a lei para julgar, então a gente tem que andar segundo a lei também, segundo os conselhos de Deus. Aleluia. Então, irmãos, Deus não se agradou, né, do que Saul fez e resolveu escolher outro homem, né, para governar ali sobre Israel. Só que tem um probleminha. Para ser rei, a pessoa tem que ser filho do rei. Ele é a hierarquia, né? O primeiro primogênito do rei se torna o rei, depois que o rei morre. O próximo depois do primogênito. Ou se outra pessoa que não é da linhagem real quiser ser para ser rei, ele tem que casar com a princesa, né? Com a filha do rei. E não pode ter nenhum dos filhos de rei homem para que ele possa ser rei naquele lugar, né? Aleluia. Então, como Deus ia ungir alguém a ser rei, só se for da linhagem de Saul. Quando Deus é Deus, né? Ele sabe conduzir todas as coisas. Então Deus chamou de novo o profeta Samuel. Vai em 1 Samuel 16, versículo 1 e 2, que diz assim: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado? Então Deus rejeitou Saul, né? Só que Samuel não tinha pena dele, porque nunca tinha tido rei em Israel, nunca tinha conseguido tantas vitórias, né? Aí mal tivemos um rei, Deus já o rejeitou. Aí o que Deus fala, né? Para que não reine sobre Israel, era Saul, né? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belamita, porque dentre os seus filhos me provê de um rei. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aí vai numa pergunta, né? Como Samuel ia ungir um dos filhos de Jessé. Mas os filhos de Jessé não tinham sangue real. Aí é onde Deus entra de novo, né? Na primeira vez, no primeiro rei lá, a gente viu que as características, né, de Saul, ele era bonito, era até o mais bonito ali do lugar, era alto, e o pai dele era de boas condições. Então ali Deus mandou Saul, quando mandou o profeta Samuel. Aí quando chegou lá, o profeta Samuel olhou, conversou com Saul, ia fazer ali um sacrifício a Deus, né? Ia fazer ali um banquete. E esse banquete eles iriam escolher ali, ungir ali um novo rei para Israel. E quando o profeta Samuel falou com Jessé se alegrou, reuniu seus filhos, reuniu 7 dos seus filhos. Mas no meio desses 7 dos seus filhos, Samuel bateu o olho no primeiro, Eliabe, era um jovem grande, forte, bonito, já era até soldado. E pensou: nossa, esse tem todas as características de um rei. É forte, é bonito, é grande, tem porte de rei e já é soldado. Esse é mais fácil. Só que Deus falou para ele: não é esse. Você olha por fora, mas olha o coração. Meu Deus. Você olha a aparência, olha o coração. Aí ele viu outro, Abinadab, que também tem a mesma característica do primeiro. Deus falou também: não é esse. Viu outro, Samar. Deus também falou: não é esse. E com isso Jessé apresentou todos aqueles 7 filhos que estavam ali presentes. E Deus falou: não é nenhum dos 7. Eu acredito que o profeta ele até estranhou, né? Mas está todos os filhos aqui, não é nenhum desses, então será que Deus errou? Deus nunca erra. Aí Samuel perguntou a Jessé: acabou todos os seus filhos? Nem o próprio pai acreditou que aquele menor, um dos filhos da Davi, era o menor dos filhos, era o menos provável. Era o menos provável que poderia ser um rei, porque ele era pequeno. E era muito jovem. O serviço dele era cuidar de ovelhas. Nunca foi soldado. Então nem o pai dele acreditou que ele poderia ser um rei. Nem chamou ele para o banquete. Então Samuel falou: manda chamar Davi. Enquanto ele não chegar, ninguém come, ninguém senta à mesa. Então chegou Davi, quando mandaram chamar atrás de Davi, todo mundo está esperando ele chegar.
Aí quando chegou, os profetas Samuel bateu o olho nele e Deus falou, é esse meu escolhido. Oh, glória, aleluia. Mas penso eu, por que Deus escolheu Davi e não escolheu os outros que eram grandes, que eram fortes, que eram soldados? Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Talvez é porque Deus ele quer mostrar o improvável. Às vezes o que a gente acha, o que a gente julga, isso aí mesmo não. Deus vê diferente. Aí onde Deus levanta, para a gente crer que Deus é Deus. Só que Davi ele tinha uma característica que os outros não tinham. Ele era corajoso. Ele cuidava ali do rebanho do pai dele. Veio o urso ele pegou uma das ovelhas, ele foi enquanto o urso e o matou. Em nome de Deus ele matou aquele urso, pediu força para Deus, foi até ele, perseguiu e matou. Veio também o leão, pegou também uma das suas ovelhas, ele fez a mesma coisa, foi ao encontro dele, com Deus na frente, e matou também. Aleluia. Então, aí chegou o ponto. Está lá Davi, ungido a rei, mas é filho de Jessé, não tem linhagem real. Como é que poderia ser um rei? Então Deus vem a estratégia de Deus. Deus ele sabe fazer todas as coisas. Aleluia. Naquele momento ali o Espírito de Deus se apossou de Davi. E ao mesmo tempo saiu de justiça do rei Saul. O Espírito de Deus saiu de Saul. Só que com a estratégia de Deus, a gente não entende, mas só Deus entende. É verdade, meu Deus. Quando Deus saiu ali o Espírito de Deus saiu de Saul, Deus enviou ali um espírito maligno enviado por ele para atormentar Saul. Aí com isso Saul ficou atormentado de uma forma que não sabia o que fazer. Então um dos servos de Saul falou: conheço um jovem. Ele é ruivo, de boa aparência, Deus é com ele e ele sabe tocar bem a harpa. Eu creio que se ele tocar para você, você vai se acalmar. Aí começou o propósito de Deus. Eu creio que ali começou o ensinamento de Davi a ser um rei. Começou ali a faculdade de Davi. Porque eu creio que Deus ele levanta, mas ele não levanta ninguém para derrubar. Ele levanta para edificar. A não ser que a pessoa pegue contra Deus. Algumas vezes Deus faz igual fez com Saul, né? Então ali Davi, ele saiu, ele cuidava de ovelhas. Ele passou a ser o consolador do rei, né? Tocava ali para ele se acalmar e passou também a ser o escudeiro do rei. Aleluia. Então ali ele começou a conviver com o rei para aprender que hoje em dia para você se tornar, digamos, um médico, tem que fazer faculdade. Para ser um rei, ele foi ficar do lado do rei para aprender com o rei como reinar. Aleluia. Só que como Deus ele tinha se afastado, o Espírito de Deus tinha se afastado de Saul, os filisteus voltou a atormentar aquele povo. Só que ali ele voltou diferente, ele voltou com um gigante. A Bíblia diz que esse gigante media 7 covados e um palmo. Eu não sei quanto mede 7 covados não, mas acredito que era grande. Glória a Deus. Então aquele gigante ali, eles ficaram à beira ali do lado do rio, e o exército de Saul foi ao encontro deles e ficou do outro lado do rio. Então ali aquele exército, todo dia, o Golias ia ao encontro daquele povo e falava: me dá um homem para que lute comigo. Se qualquer um dos seus soldados me vencer, nós vamos embora e te deixamos em paz. Mas se eu vencer, você voltará a ser nossos escravos. Nós dominaremos sobre você. Ali vários soldados, até os irmãos de Davi, né, que estavam ali para... O profeta até pensou que eles poderiam ser um rei, estava ali totalmente lotado. Ninguém teve coragem de falar: vou lutar contra Sansão. Desculpa, contra o rei Golias, o gigante. A Bíblia diz que Golias ele usava um capacete, usava armadura, tinha uma lança, escudo. Ainda tinha um escudeiro aqui à frente dele nas batalhas. Glória a Deus. Então ali por 40 dias, Golias ia ali até a beira daquele arraial ali e humilhava aquele povo. Não tem nenhuma de vocês que pode me enfrentar, não tem um homem no meio de vocês. E nesse meio tempo, Davi estava cuidando das ovelhas e Jessé chamou ele para levar pão para os irmãos dele. Ali na batalha, para entender que ele estava lá e ver como que andava a batalha e para trazer também notícia para o pai dele. Aleluia. Davi chegou e ficou por ali andando, ouvindo o que se passava.
Aí Davi ouviu ali o povo conversando entre si, os soldados conversando entre si, e falaram assim, mas vai ser 1 Samuel 17, capítulo 24 e 25. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente, e diziam uns aos outros, viste aquele homem que subi para afrontar a Israel, a quem matar, o rei o cobrirá de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha e a casar, e seu pai ficará isento de impostos. Ao agir de Deus mais uma vez. Então Deus enviou um espírito maligno para atormentar Saul. Davi foi ali ficar do lado de Saul para aprender como se comportar como um rei, né? E ali quando os filisteus afrontou o povo de Israel de novo, como não tinha nenhum homem que tinha coragem de enfrentar, nenhum soldado ali que tinha coragem de enfrentar Golias, porque sabia que ia perder. Um homem comum enfrentar um gigante com espada, com flecha, com espadas, com lança, escudo. Não tinha chance nenhuma. Então nenhum homem teve coragem. Só que Davi ouviu ali algo e ele ficou interessado. Aleluia, Jesus. Porque o rei ali ele ofereceu uma das suas filhas como esposa para qualquer um daqueles homens que conseguisse lutar contra o gigante e vencer. Então estava ali o segundo requisito que ele precisava para se tornar rei. A única chance que ele tinha para se tornar rei era se casar com a princesa. Não tinha outra chance dele se tornar rei. Então eu acredito ali que ele já creu que era algo da parte de Deus. Porque não tinha outra forma dele se tornar rei a não ser se casar com a filha de rei. A Bíblia diz lá, né, que Saul ele era um homem, lá no início, né? Que Saul ele era bonito, era até o mais bonito aqui daquele lugar, era grande. Hoje, né, como rei, acredito que ele era muito rico, que antes de ser rei o pai dele já tinha boa condição. Acredito eu, né, que Saul, como ele sendo um homem bonito, ele ia ter filhas bonitas também, né? E bem provável que a chance dessas filhas bonitas se engraçar por Davi, cuidador de ovelha, era mínima. Só que dessa forma ela era obrigada a casar com ele, porque o pai dela, o rei, ofereceu essa filha para qualquer um que conseguisse vencer Golias. E nenhum homem teve coragem. Davi achou ali uma oportunidade. Aleluia. Enquanto vários fugiam porque ninguém tinha a promessa que Davi tinha, ele achou ali uma oportunidade. E para piorar, uma das vezes que o Golias veio ali afrontar o povo, ele humilhou o povo de Israel. Humilhou ali o Deus vivo. Humilhou ali o Deus de Israel. Ele falou: cadê os seus deuses? Cadê o seu Deus? E com isso Davi se irou, porque ele estava ali afrontando Deus vivo. Aí o que Davi fez? Ele foi lá e conversou com Saul. Saul, eu vou enfrentar esse gigante aí. Tá? Quem é esse circunciso para afrontar o Deus de Israel? Pensou Davi, né? Saul falou: não, Davi, você não pode com esse homem. Ele é guerreiro desde criança, desde sua adolescência, sua mocidade. E ele já é guerreiro experiente, você nunca lutou. Davi foi e explicou, mostrou para Saul que Deus já tinha entregado nas mãos dele o urso e o leão. E o livrou do urso e do leão. E não ia ser diferente, Deus também ia livrar ele daquele filisteu. Entregar aquele filisteu nas suas mãos. Porque Davi, ele cria em Deus e ele sabia que Deus tinha uma promessa para ele, de ser rei de Israel. Então, olha o que Davi fez. Convenceu o rei a deixar ele lutar. O rei achou o rei, como o rei não tinha outra opção, não tinha há 40 dias ali esperando, ninguém apareceu, ninguém se dispôs a enfrentar Golias. Aí Saul permitiu que Davi lutasse com ele. Só que Davi não tinha armadura, Davi não tinha espada, Davi não tinha capacete. Como que ele lutaria com aquele gigante daquele tamanho sem proteção? Só que ele tinha proteção maior, que era a proteção de Deus. Aleluia, ele era ungido de Deus. O Espírito de Deus estava com ele. Então Saul tirou ali as suas armaduras, a sua espada e deu para Davi, para que Davi vestisse, para que enfrentasse o gigante.
Só que quando Davi vestiu aquela armadura ali, Davi não conseguia nem andar direito com aquela armadura, que nunca tinha usado uma daquela antes. Aí ele tirou aquela armadura, a espada jogou para lá, foi ali na beira do ribeiro, na beira do rio, e pegou 5 pedras, escolheu 5 pedras, as mais redondas, acredito eu, e pegou a sua funda, que é a baladeira, né, que atirava as pedras. Só que Davi ele tinha uma mira boa, que já tinha matado o já tinha matado o leão, ele não precisava de 5 pedras, só precisava de uma. Mas só que Davi se precaveu, ele pegou 5. Porque ele tinha certeza que com a pedra só Deus ia entregar aquele gigante para as mãos dele. Mas tinha todo o restante do exército que poderia vir contra Davi e ele ia estar desarmado. Então tinha 4 pedras de reserva, né? Então pra gente, a mesma coisa serve pra gente hoje. Hoje a gente tem que ter, às vezes, uma estratégia, ter Deus por Deus, né? Não confiar somente em alguma coisa, tem que também se precaver na hora de tomar nossas decisões. A Bíblia diz que ali quando Golias viu o Davi com um cajado na mão, Golias falou: sou eu algum cachorro para que venha comigo, venha até mim com paus? Então ele ali não confiou, né, que Davi poderia ser contra ele. Aí até falou, né, que ia matar Davi e deixar seu corpo lá para os animais comerem. Davi falou a mesma coisa. Hoje mesmo o Senhor meu Deus entregará nas minhas mãos. Então o gigante ele veio ao encontro de Davi. Quando o gigante veio ao encontro de Davi, Davi pegou uma das pedras, pôs no seu funda. E em nome de Deus, né, pediu ali unção de Deus e jogou aquela funda, aquela pedra. A pedra pegou no meio da testa do Golias, do gigante, e Golias caiu de cara no chão. Davi se aproximou, pegou a própria espada. Todos vão cair, Senhor. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Então ali Deus, ele usou Davi pequenininho. Para enfrentar, não tem experiência nenhuma com guerra. Então o gigante conseguiu vencer porque Deus era com ele. Mas também não é diferente. A gente consegue vencer qualquer obstáculo desde que Deus esteja conosco. Glória a Deus. Desde que nós sempre sejamos obedientes a Deus. A Bíblia diz que ali, depois que o gigante caiu, o povo se encorajou porque creu que Deus estava com eles novamente, ali através de Davi. E com isso o povo veio ao encontro de Davi e foram para cima dos soldados filisteus e fugiram novamente. E caiu vários no meio do caminho, a fila a espada daquele povo. Então com isso Davi passou a ter o respeito daqueles soldados, que ele precisaria ter respeito dos soldados para ser um rei. Porque imagino eu, pequenininho, jovem, dizer chegar ali no meio do povo, Deus me ungiu como rei. Só vai levar você e julgar, né? Mas ele vendo ali Davi enfrentando um gigante que ninguém teve coragem de enfrentar e levando ele pela vitória, passaram também a confiar em Davi, os soldados. Tanto que foram juntos com Davi atrás daquele povo e fizeram eles fugir. Por causa de Davi, aquele povo teve paz ali, né? Teve uma vitória naquela noite, naquele dia. E sucedeu que passou o tempo, como o Espírito de Deus tinha se afastado de Saul, enquanto Davi estava com eles, tranquilo. Saul estava vencendo todas as guerras, porque quem conduzia as guerras era Davi. Davi ia frente às batalhas. Então, por conta de Davi, Deus vencia aquelas batalhas. Mas chegou um momento que Saul quis matar Davi, porque Saul começou a sentir ciúme de Davi. E entendeu que ele podia tomar o seu lugar. E o que ele começou a sentir ciúme de Davi, tentar matar Davi fugiu dele. Quando Davi fugiu dele, Davi, que tinha o Espírito de Deus com ele, se afastou de Saul. Então cadê a proteção de Deus? Saul mesmo fugiu com a proteção de Deus que estava ali em volta dele. E como Davi se afastou, ele foi se desandando, chegou ao ponto que os filisteus foi lá e enfrentou Tem 40 minutos. o exército de Israel. Só que dessa vez Davi não estava ali. A presença de Deus não estava com aquele povo mais. Saul estava ali como rei, mas a unção de Deus não estava com ele. Então, os filisteus foram ali, lutou, venceu a guerra, e nisso, quando Saul viu que ia morrer, ele quis ser morto pela a mão dos inimigos. Ele mesmo se matou. E com isso, Davi ele se tornou rei, né? Porque nessa guerra morreu também os filhos de Saul. Morreu todos os herdeiros que poderiam ocupar aquele trono ali. Morreu Jonas, morreu os outros. Então não tinha ninguém para ocupar aquele trono.
A única pessoa que poderia ocupar aquele trono era o genro de Saul, que casou com a princesa. E Davi ganhou o direito de casar com aquela princesa ali quando ele matou Golias. Então a estratégia de Deus é dessa forma. Às vezes a gente acha que somos pequenos, somos incapazes, mas Deus é que conduz, Deus é Amém, que Jesus, nos aleluia. guia. É Deus que vai na nossa frente. E com Deus tudo nós podemos. Aleluia. Mas se a gente fizer igual Saul, continuar ficando obedecendo, Deus se afasta e nada é possível. Então, a Bíblia diz aqui, para terminar, a Bíblia diz lá em 2 Samuel, já bem na frente, Davi já era rei, já tinha ganhado várias batalhas ali. A Bíblia diz, né? Depois diz, feriu Davi os filisteus e os sujeitou e tomou em suas mãos as rédeas da metrópolis. Aleluia, louvado seja Deus. Então a gente chegou ao ponto que Davi venceu definitivamente aquele povo, aqueles filisteus. Ele venceu definitivamente, tomou das rédeas dele, tomou nas suas mãos a metrópole, tomou nas suas mãos a cidade. Então aquele povo ali passou a ter paz a partir daí. Porque Deus era com eles. Se Davi era obediente a Deus, era segundo o coração de Deus. Amém, Jesus, aleluia, E Deus. desde já eu já agradeço a oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Deus venha abençoar cada um de vocês. Aleluia, glória a Deus.